Olá, eu me chamo Germano Moura, sou aluno da Universidade Federal do Ceará, do curso de Ciências Econômicas, e hoje vou estar trazendo aqui para vocês uma análise de um artigo que ele foi publicado no Guia de Economia Comportamental de 2024. O nome dele é Modelos Neurológicos e Preditivos, Ética Adaptativa para a Ciência Comportamental em um Mundo em Mudança. Esse artigo ele foi produzido por 8 pessoas, né, do qual está indicado logo abaixo do título. Então, esse artigo ele vai abordar os desafios éticos da ciência comportamental, diante desse mundo tão avançado tecnologicamente. Como a gente sabe, a ciência comportamental ela procura estudar como nós tomamos as decisões, né? E essas decisões elas podem ser influenciadas por muitos fatores externos, como políticas públicas, campanhas de marketing, inteligência artificial, cores, entre uma série de outros fatores. Então, nos últimos anos, como a gente tem acompanhado, a tecnologia tem avançado demais, né? De uma forma que tem se usado muito os nossos dados, né? De uma maneira sofisticada, personalizando os conteúdos para a gente, como a gente pode observar que utiliza as redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, Facebook, a questão, TikTok principalmente, a questão dos algoritmos. Né? E com a vinda agora da inteligência artificial, começam a se criar diversos dilemas éticos importantes e que precisam ser discutidos, né, antes mesmo que aconteçam fatores e prejuízos para a humanidade e para a sociedade que sejam irreversíveis. Né? Então, a proposta desse estudo é antecipar os desafios éticos que podem surgir lá em 2040 e sugerir abordagens para lidar com essas questões de forma responsável. Então, dentro do artigo, ele apresenta alguns princípios éticos, né, da economia comportamental. E os principais que eles levantam é a transparência, que as pessoas elas devem saber como elas estão sendo influenciadas, de que maneira e como os dados delas estão sendo usados. Né? O envolvimento das partes interessadas, né? A decisão sobre ética e tecnologia elas não podem ser feitas apenas por grandes corporações ou governo. Né? Elas devem também envolver a sociedade civil, pesquisadores, consumidores, para garantir uma abordagem mais equilibrada. O outro pilar apontado é a mitigação de riscos. Né? Ao aplicar a ciência comportamental, é essencial avaliar os impactos negativos e implementar medidas para evitar, como a gente falou lá inicialmente na introdução, o abuso de dados ou algo que seja feito em benefício próprio. Né? Então, é necessário mitigar esses riscos. E o outro é a justiça e responsabilização. O uso de dados e tecnologias para influenciar comportamentos precisa garantir a equidade, evitando a discriminação e garantindo que haja meios de contestação para que as pessoas não possam ser prejudicadas. Então, dentro do artigo, ele vai apresentar, como foi falado inicialmente, um cenário futuro, lá por volta do ano de 2040. Né? Então, a questão dessa projeção de cenários futuros ele é muito importante para que a gente possa formular e se preparar, elaborar estratégias para que não possamos ter impactos tão negativos na questão da utilização da ciência comportamental utilizada para influenciar os consumidores a consumirem algo ou a tomarem decisões do quais não iriam querer de forma consentida, sem ser influenciado. Então, no contexto da ética na ciência comportamental, esses cenários eles nos ajudam a mitigar esses riscos. Né? E assim, nesse artigo ele apresenta 4 possíveis cenários, né, citando exemplos do que pode acontecer e levantando pontos positivos e negativos, né, do avanço da tecnologia. Então, o cenário 1 é os avanços da neurotecnologia são adotados para a neuronude.
Dentro do artigo, ele especifica o que é que seria esse neuronudging, né? Esse neuronudging seria uma evolução do conceito de nudging, em que pequenas mudanças no ambiente influenciam o comportamento das pessoas sem que elas percebam, né? Então, no futuro, a neurociência ela pode ser integrada ao processo utilizando estímulos cerebrais para reforçar os comportamentos desejados, né? Ou seja, as empresas elas podem utilizar eletrocefalogramas, a gente chama de, resumidamente, né, de EEG, portadas para analisar a resposta do consumidor a diferentes estímulos e ajudar com anúncios, mensagens para maximizar o impacto. Atualmente já é utilizado essa tecnologia, mas não para meios comerciais. Então, dentro do artigo, ele tenta trazer essa perspectiva da utilização desse eletrocefalogramas para o futuro por meio das empresas no meio comercial, para tentar fazer com que as pessoas passem a comprar mais, né? O que pode ser algo prejudicial. E ele levanta alguns riscos, né, do qual está sendo pontuado aqui, que são a manipulação inconsciente das pessoas, né, que são influenciadas sem perceber, a privacidade cerebral, as respostas neurais que foram coletadas sem consentimento adequado, isso pode gerar uma violação dos direitos humanos e dos direitos individuais da pessoa, porque ela vai estar sendo influenciada sem saber e sem querer, né? E a questão da ameaça do livre-arbítrio também, que afeta o bendito ponto que nós estamos falando aqui, que ela vai estar sendo influenciada sem querer. Então, isso leva até a nos questionar sobre a questão da liberdade. Tipo, será que nós estamos tendo um livre-arbítrio e podendo consumir o que nós realmente queremos e necessitamos? Então, esse é o primeiro cenário que ele aponta dentro do artigo. O segundo cenário que ele traz é o potencial da inteligência artificial generativa para complementar cuidados e suporte no dia a dia. Então, ele traz o seguinte fator, que a inteligência artificial ela já desempenha um papel essencial, né, na saúde atualmente, mas em 2040 ela pode estar muito mais presente no dia a dia, monitorando hábitos, oferecendo sugestões de melhora da qualidade de vida, enfim, entre tantos outros benefícios, né, que a inteligência artificial já traz atualmente, mas pode evoluir muito mais e trazer muito mais benefícios futuramente. No artigo ele traz um exemplo até de uma senhora idosa com Alzheimer dentro de casa, do qual ela mora só, tem independência, coisa que atualmente dificilmente assim, uma pessoa muito idosa mora só, a maioria das vezes mora com alguns filhos ou tem um cuidador. E ele traz essa possibilidade de uma idosa que mora só, que tem alguns problemas crônicos, mas que ela é ajudada pela IA, como tipo horário de tomar medicação, ela é avisada, se a idosa chegou a se ferir, cair ou algo do tipo, ela também os familiares dessa idosa é informado para que possa prestar um socorro, ajudar, coisas do tipo. Então, assim, há uma série de benefícios com o avanço da tecnologia voltado para a área da saúde. Um dos benefícios apontados é justamente a maior independência para os idosos, né, e a prevenção de doenças que antes eram muito graves, né. Só que um dos riscos que essa tecnologia, o uso dessa tecnologia acessível pode trazer é a dependência dela e a substituição do contato humano por robôs, IAs e coisas do tipo. Sendo que a gente sabe que a questão do contato humano, da conversa, do diálogo, do convívio com outras pessoas é extremamente necessário para o nosso desenvolvimento. Mas com o avanço tão grande da tecnologia, isso pode acabar pode acabar retrocedendo, acabar que as pessoas preferem estar ao lado da IA, da tecnologia, do que o convívio com as pessoas diariamente. Então, o terceiro cenário que é apontado é a questão dos novos métodos de detecção, levantam novas questões éticas. O cenário que ele traz é que até 2040, câmeras, sensores e softwares avançados poderão detectar emoções, intenções
e até estados de saúde sem que as pessoas percebam. Então, isso leva novamente àquele ponto que a gente estava falando anteriormente sobre as questões éticas, né? Sobre até que ponto vai a nossa privacidade e até que ponto está indo a nossa liberdade. Que tipo de liberdade é essa que nós estamos tendo e privacidade, entende? E um exemplo que ele cita é a questão das grandes empresas, que elas podem usar a tecnologia de reconhecimento facial para analisar microexpressões e prever estados emocionais, ajustando as suas estratégias de vendas em tempo real, utilizando o marketing disso para lucrar mais e fazer com que as pessoas, né, consumam mais, e as empresas melhorem seu produto também para os consumidores. Então, assim, questão desse fator que nós estamos citando nesse cenário 3, ele apresenta alguns riscos, né, que as empresas podem acabar tendo informações nossas, sejam por informações nossas, né, faciais e até dos nossos gostos, das nossas expressões, sem o nosso consentimento, né, a questão do oferecimento também de algoritmos que podem reforçar preconceitos e desigualdades, né, e já tratando já da parte das informações, governos autoritários podem acabar usando dessa tecnologia para a vigilância massiva da população, né? Levando dessa forma, fortalecendo ainda mais a questão de governos ditatoriais que gostam de fazer a vigilância massiva das pessoas, da população, e influenciar os seus gostos, opiniões, coisas do tipo. Então, algumas medidas éticas elas precisam ser tomadas para que a gente possa evitar esses riscos e esses pontos negativos que foram citados desse cenário, né? Uma delas seria a regulamentação sobre o uso de dados biométricos, a transparência no processamento dessas informações e o direito dos cidadãos de optarem ou não por serem monitorados. Que apesar de tudo, entra na questão da nossa privacidade. O quarto e último cenário que é apontado dentro do artigo é que o mundo volta ao analógico em um mundo mais confuso e contestado. Então, diante desse avanço tão excessivo da tecnologia, o grupo da sociedade acaba optando por se desconectar das redes sociais, inteligência artificial, tecnologia, celular e tudo mais, evitando totalmente, partindo para outro estilo de vida, né? Então, um exemplo que ele traz dentro do artigo é que as empresas elas decidem operar sem coleta de dados pessoais, né? Oferecendo serviços livres e livres de algoritmos, de recomendação, sem a utilização de um marketing para a pessoa consumir mais, coisas do tipo. Então, alguns impactos que isso pode trazer, né, até positivo, é a questão do maior controle sobre privacidade e dados pessoais. As pessoas elas vão poder ter mais controle sobre a sua privacidade e sobre os seus dados pessoais, né? A partir do momento que elas têm a opção de mudar o seu estilo de vida, optarem por não usar a tecnologia, por não oferecer seus dados, ela tem mais controle sobre a sua privacidade e seus dados pessoais. Outro ponto positivo é a redução da dependência digital. Outro ponto seria a dificuldade de adaptação ao mundo moderno. Exemplo, a gente pode pegar atualmente questão de pessoas que optaram por não obter o WhatsApp atualmente. Então, como a gente sabe atualmente, em 2025, o WhatsApp ele é usado muito para as questões profissionais também, né? Existem grupos profissionais do WhatsApp onde é lançado informações somente no WhatsApp e então uma pessoa que opta por não aderir a essa tecnologia, a essa rede social, acaba que se prejudica profissionalmente, né? Então aí já seria um ponto negativo. Outro fator seria os impactos econômicos para as empresas, né, que optam por se desfazer da tecnologia, mas acaba que dependem muito da tecnologia, um mundo de concorrência perfeito, né? Porque as empresas que optam pela tecnologia, pela utilização
de dados do consumidor, de algoritmos, ela acaba que consegue se adaptar ao gosto do consumidor e até fazer com que esse consumidor ele passe a consumir aquilo que ele não precisava ou não queria. Então, uma empresa que ela não possui a questão dos dados do cliente e não está ligada diretamente à tecnologia, acaba que ela pode ter uma receita menor e sair prejudicada em meio a esse mercado. Né? Então, assim, esse artigo ele levanta muitos desafios éticos em um mundo de uma tecnologia tão avançada para o futuro. Então, para garantir que a ciência comportamental seja utilizada de uma forma ética no futuro, algumas medidas elas precisam ser adotadas desde cedo e muito antes. Né? E foi elencado dentro do artigo alguns pontos, que seria a regulamentação proativa, que seria os governos eles deveriam estabelecer leis para proteger os cidadãos contra abusos antes mesmo desses abusos acontecerem. Por isso, novamente, a importância de se fazer uma previsão, justamente para a gente tentar prever os problemas que podem acontecer mais lá para frente e já formar uma regulamentação combatendo isso. Né? Outro seria a ética desde o design. Como a gente sabe, as empresas elas projetam tecnologias e fazem um marketing muito baseado em cores. A gente sabe, é comprovado pela própria ciência comportamental, né, que cores quentes provocam a sensação o desejo de comer, de fome, de sede. Né? Não é à toa que as cores quentes são todas usadas pelos fast foods. Né? Então entra aí a questão da ética desde o design, né? Que as empresas devem ter seus princípios éticos embutidos e respeitar a questão da liberdade do consumidor e das pessoas. Outro ponto é a educação e conscientização. As pessoas elas precisam entender como suas decisões são influenciadas, de que forma suas decisões são influenciadas e a pessoa é levada a consumir aquilo ou até aquela atitude. Outro ponto seria a fiscalização e a responsabilidade. Quem usa a ciência comportamental, né, deve prestar conta com a sociedade de que forma ela utiliza esse trabalho e a ciência comportamental, né, para que dessa forma seja evitado os malefícios para a sociedade, para que a mente ela não seja induzida a consumir aquilo que não precisa, entende? E até atitudes que são totalmente influenciadas pela neurotecnologia. Então, assim, o trabalho ele mostra que a ciência comportamental pode trazer grandes benefícios para a sociedade, né? Mas também, da mesma forma, pode trazer grandes riscos. Né? Se não houver um esforço conjunto para estabelecer diretrizes éticas, a tecnologia ela pode acabar sendo usada para manipular as pessoas. Né? Outro ponto que eu notaram que o futuro ele depende das escolhas feitas hoje. Quanto mais conscientes estivermos sobre esses desafios, melhores serão as decisões que tomaremos no futuro. Aquilo que a gente estava falando no slide anterior, que é preciso que a gente faça essa previsão do futuro justamente para que sejam elaboradas regulamentações para que seja mantido o bem-estar e que a ciência comportamental ela seja utilizada, a ciência comportamental, assim, como a tecnologia, ela seja utilizada da melhor forma possível para aumentar o bem-estar da sociedade. Então, dentro desse artigo, fazendo uma análise dele, estudando esse artigo, vi muitos pontos positivos, mas também separei aqui alguns pontos negativos, né, que na verdade são pontos que poderiam ser melhorados, poderiam ter sido tratados ou melhor esclarecidos, né, dentro desse estudo. O ponto positivo é a questão da abordagem inovadora, né, explorando cenários futuros, lá 2040, e os desafios éticos na ciência comportamental. Outro ponto é a importância do debate sobre a governança ética em um mundo totalmente automatizado.
eu estava falando, a questão da regulamentação do futuro, dos princípios éticos e como será tudo, né? E um ponto também muito interessante que eu achei foi a questão da reflexão sobre o neurolúdico e a IA generativa, que destaca a questão dos impactos na autonomia e privacidade, que é um dos pontos que mostra a questão da importância da tecnologia, como a gente citou lá atrás, que a IA pode trazer futuramente, lá em 2040, como é a previsão feita pelo artigo, né, autonomia para pessoas com doenças crônicas e idosos que atualmente são pessoas, né, dependentes, precisam de cuidadores, podem ter a sua independência por mais tempo, viver sozinho. Então, esse é um dos pontos positivos que eu vi, né, nessa análise feita pelo artigo. E assim, partindo agora para os pontos negativos, os pontos que poderiam ser melhor esclarecidos ou poderiam ter sido analisados, né, é a questão da falta de aplicabilidade prática, né, sem, e a falta de aplicabilidade prática, sem propostas assim, concretas para dilemas éticos levantados. Né. Vejo muita questão de a falta de tipo assim, exemplos atualmente que nós já sofremos com a questão desse problema ético, do avanço da tecnologia invadindo a questão da privacidade das pessoas. Outro ponto é a ausência de dados empíricos e estudos de caso, que eu senti essa ausência da questão mais de dados, trazendo já atualmente como as empresas já trabalham com os nossos dados, de que forma elas nos influenciam a tomar decisões. E o terceiro ponto, né, que eu não vejo que poderia ter sido citado, é a questão da desigualdade social e do acesso às tecnologias. Né? Porque, como a gente sabe, pegando como exemplo o Brasil, né, o Brasil é um país muito extenso, existem muitas pessoas ricas, mas também uma desigualdade social imensa. Né? Nós já somos um país com grande acesso à tecnologia, mas apesar de tudo isso, nós temos pessoas que vivem na linha da muitas pessoas que vivem na linha da pobreza, extrema pobreza, que não têm acesso à tecnologia. Então, de certa maneira, a questão do avanço das tecnologias, da inteligência artificial, do neurolúdico, não afetaria toda a parte da sociedade. Pegaria só a parcela que tem acesso à tecnologia e utiliza frequentemente, né, das tecnologias da inteligência artificial, dos celulares, tudo mais. Então, acho que faltou, né, esses pontos que poderiam ser melhorados ou citados, analisados. E essa é a minha resenha sobre este artigo. Né? Espero que tenham gostado. Um abraço.